Nós estamos reunidos como Assembleia Litúrgica. Estamos inseridos em Cristo, aquele que se ofereceu em sacrifício perpétuo, eterno, por amor a nós. Como é importante estarmos aqui inteiros, e é tão bom quando somos essa Assembleia Litúrgica, junto com o diácono Márcio, o seminarista Luiz e Gabriel, os acólitos, o cantor, os ministros, leitores, todos nós. Mas também, hoje, estamos unidos à família de Agnes Cecília dos Reis Santos, que está fazendo um aninho, um milagre de Deus. E reunidos também com a família de Surdes Augusta Ferreira, celebrando o seu 7º dia de falecimento. São tantas coisas que nós trazemos e oferecemos a Deus, mas viemos mais para ouvir os ensinamentos dados por Jesus. No texto de hoje, na perícope, pequena, mas ela relata dois momentos que têm um grande fio condutor também com a primeira leitura. Jesus, ele dá os seus ensinamentos. E ele, ao ensinar uma grande multidão, ele pediu que a multidão tomasse cuidado. Cuidado com quem? Cuidado com os doutores da lei. Cuidado com aqueles que gostam de andar com roupas finas, vistosas, com aqueles que sabem interpretar a lei, os homens letrados daquela época, e ao mesmo tempo de serem cumprimentados em praças públicas, que gostam de se assentar nos primeiros lugares das sinagogas. Mas Jesus, ele pede para tomar cuidado, porque esses homens, eles são como aves de rapina, que entram dentro da casa das viúvas, fingindo fazer longas orações e ao mesmo tempo devoram as suas casas. Mas Jesus dá uma sentença: nada passa desapercebido aos olhos dele. Por isso, eles receberão a pior condenação. Conhecem a lei, conhecem as coisas de Deus, e sabem da predileção de Deus pelos mais fracos, sabem da predileção de Deus pelos órfãos, e sabem da predileção de Deus pelas viúvas, pessoas enfraquecidas. Mas podemos dizer também, nos ensinamentos de Jesus, para
tomarmos cuidado com aqueles que não querem o bem do povo, o nosso bem, querem apenas pilhar, rapinar e às vezes nos tirar sonhos, mas também tirar a nossa liberdade, e também querem tirar aquilo que, com o suor do nosso esforço e trabalho, de cada dia nós conseguimos. Por isso, o Mestre ensina. E Jesus passa para uma segunda cena, a cena do templo. Jesus observa. Deus vê tudo. E o olhar de Deus é um olhar de amor, um olhar que vai às nossas entranhas, um olhar que conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. O olhar de Deus conhece a intenção mais profunda que existe dentro de cada um de nós. Jesus, Ele está sentado no templo e Ele está diante do cofre das esmolas. Essas esmolas eram oferecidas para que os sacerdotes pudessem oferecer os sacrifícios a Deus. E Jesus, Ele observa como a multidão depositava suas moedas no cofre. E Ele vê a intenção de muitos que depositavam grandes quantias, mas depositavam muitas vezes daquilo que lhes sobrava. E Jesus, Ele viu uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas. E o Evangelho faz questão de dizer que não valiam quase nada. E Jesus, Ele chama a atenção para os seus discípulos. Na primeira parte do Evangelho, Ele fala às multidões. Agora Ele fala aos discípulos. Ele fala a nós. Todos nós que somos discípulos dEle. Em verdade, eu vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Por que deu mais? Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Nós não sabemos a continuidade dessa história, mas Jesus, ao observar isso, sendo Deus, Ele sabe o que fará com aquela viúva, mas Ele chama a atenção dos discípulos. Por isso nós podemos ler a primeira leitura como uma grande prefiguração daquilo que nós vivemos no tempo de Jesus e nos dias de hoje. O que aconteceu com o profeta Elias. Jesus deve ter feito
algo maravilhoso na vida daquela mulher, da qual nós não sabemos. Mas nós sabemos o que aconteceu com o profeta Elias, que se pôs a caminho de Sarepta. E ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E quando ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. A resposta dela a Elias, ao profeta, foi essa: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. E eu estava apanhando 2 pedaços de lenha para fazer o alimento, o resto desse alimento para o meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. Parecia que naquele lugar a esperança já tinha acabado. Já não se tinha mais esperança. Aquela viúva, ela já estava vendo a situação do filho e dela, do perecer do filho e dela. Mas o profeta, ele diz: não te preocupes, vai e faze como disseste. E ela fez conforme o homem de Deus havia pedido. E a leitura nos diz que a vasilha de farinha não acabara, não acabará, até o dia em que o Senhor Deus de Israel, Ele faz isto. E a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. Foram as palavras do profeta. Ela fez e acreditou. Nós podemos ler esse trecho unindo ao Evangelho, mas também unindo aquilo que nós estamos vivendo aqui e agora. Deus não deixa que falte a nós o pão dos céus, o pão eucarístico, até quando o Senhor voltar na sua segunda vinda gloriosa. E o azeite, ele tem um sentido muito bonito para nós cristãos. Aqui na Catedral Cristo Rei, na Quinta-feira Santa, o bispo, juntamente com seu presbitério, ele abençoa o azeite, porque o azeite é símbolo da unção. No Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes e os reis eram ungidos. Mas depois Jesus, ele é o próprio ungido, o Messias. E na quinta-feira, quando o bispo, ele abençoa o óleo do batismo, para que seja ungido o nosso peito, e a gente receba o sinal da salvação. Quando o bispo sopra sobre o azeite com bálsamo, com o óleo do crisma, para que seja usado também na segunda unção que recebemos no dia do batismo, mas também quando nós nos tornamos adultos na fé, quando recebemos o sacramento da crisma, óleo utilizado para ungir
as mãos do sacerdote para ungir a cabeça do bispo como o sinal da plenitude da graça, mas também é abençoado o óleo dos enfermos, aquilo que escutamos na palavra de Deus. Se você está alegre, cante. Se está triste, reze. Mas se está doente, chame o sacerdote do Senhor, para que ele imponha as mãos e unja-as com o óleo dos enfermos. Mas há um assunto que hoje nós temos que conversar também, um assunto que é profundamente espinhoso, mas é importante nós conversarmos sobre ele, sobre o dízimo, porque no Evangelho ouvimos falar das ofertas no templo. Nós sabemos que a Sagrada Escritura, ela não é contra o dízimo, mas para nós sacerdotes é quase que um assunto profundamente espinhoso e difícil de conversar com a comunidade. Não sei se é por causa de uma herança histórica da qual nós nunca trabalhamos de uma forma correta sobre o dízimo, ou se temos medo porque muitas vezes nós acompanhamos as imagens televisivas que comparam o dízimo a algo de prosperidade, que muitas vezes é dito aos mais simples: quanto mais você der, mais próximo você há de ser. Mas para nós, o dízimo não é a quantidade da qual nós doamos e ofertamos mensalmente na igreja. O dízimo, ele faz parte da dimensão da generosidade. E a generosidade para com a comunidade. Assim como nós devemos ter os nossos pequenos planejamentos das nossas economias do mês, nós devemos pensar na comunidade cristã, nas dimensões das quais o dízimo é profundamente importante. O dízimo, ele é para a manutenção do templo. Vocês imaginam as nossas comunidades, as nossas paróquias? Nós chegamos e encontramos a liturgia preparada, encontramos os materiais litúrgicos, a hóstia, o vinho, as alfaias, encontramos a manutenção do templo. Mas o dízimo tem uma dimensão missionária, a dimensão de se investir em evangelizadores, mas também uma dimensão caritativa, que é a ação da igreja junto aos pobres. Por isso é espinhoso, é difícil. Quase não ouvimos falar deste assunto em nossas comunidades, mas é importante despertar para esse sentido de todo aquele que trabalha. E o dízimo é a forma da igreja fazer o planejamento de como ela vai viver naquele ano. Por isso, não é o valor, é o gesto. Não é quanto, é a atitude.
é a generosidade do coração, e um coração generoso é sempre um coração feliz. Por isso não podemos nunca esquecer também dessa dimensão, daquilo que nos leva à vivência como comunidade cristã. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Que Jesus abençoe os nossos bens espirituais, mas também os nossos bens temporais. Que Jesus olhe para cada um de nós, assim como olhou para aquela viúva. Que Jesus veja aquilo que está dentro do nosso coração e a retidão e a vontade de querermos estar mais próximos dele. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,